Olá pessoal, vamos agora para a nossa quinta aula de radiciação, na página 175. Agora a gente vai ver, para finalizar esse capítulo, essa parte de racionalização. Para a gente racionalizar uma fração, é nada mais nada menos do que a gente substituir esse denominador que está com radical por um outro denominador que não tem a radical. É basicamente isso. Eu vou fazer umas transformações para achar uma fração equivalente a essa primeira aqui, só que não vai aparecer mais esse radical aqui no denominador, certo? Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer? Eu tenho esse exemplo aqui. 3 sobre raiz quadrada de 7, né? Então, o que é que a gente faz? A gente vai multiplicar tanto o numerador como o denominador por o mesmo número, certo? Para não alterar essa fração. Então, no caso, eu vou multiplicar aqui pela raiz de 7. Aí vocês vão ver por que eu vou multiplicar aqui pela raiz de 7, tanto em cima aqui no numerador como no denominador. Multiplicando isso daí vai ficar o quê? 3 multiplicado pela raiz de 7 vai ficar o quê? 3 raiz de 7, né? E raiz de 7 multiplicado pela raiz de 7 vai dar raiz quadrada de 7 elevado a 2. Não é isso? Porque a gente viu naquelas propriedades da radiciação que eu tenho o quê? O índice 2, então quer dizer que eu posso fazer essa multiplicação, né? Porque eles têm o mesmo índice. Aí eu multiplico esse 7 com esse 7 daqui, aí fica 7 elevado a 2. Né? Tipo eu somei, aqui não é 7 elevado a 1 e 7 elevado a 1, aí 1 mais 1, 2, usando as propriedades. Então tá aí. O que é que eu faço agora? Aí a gente viu também na propriedade da radiciação que o quê? Que quando eu tenho esse índice igual a esse expoente, o que é que eu faço mesmo? Eu posso cancelar, né? Então vai ser cancelado esse radical. Então tá aí, transformei essa fração que eu tinha no início para essa outra fração equivalente, só que agora esse denominador aqui, desapareceu o radical. Então ficou aqui, 3 multiplicado pela raiz de 7 sobre 7. Esse outro exemplo, a mesma coisa. Eu tenho aqui 25 sobre raiz de 10. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto aqui no numerador como no denominador pela raiz quadrada de 10. Aí vai ficar o quê? 25 vezes raiz de 10. E embaixo, 10 vezes 10, que vai dar 10 elevado a 2. Mais uma vez, somei o 1 com esse 1. Aí 1 mais 1, 2. Aí pronto, usando a propriedade, cancelo esse 2 com esse 2 aqui. Aí aqui fica só o 2. Ou melhor, só o 10, né? Aí agora eu posso simplificar, né? Posso dividir por 5 e dividir por 5. Aí ficou o quê? 5 sobre 2. E aqui o raiz de 10 aqui no numerador. Aí tá aí a resposta. Mais uma vez, o denominador, que era a raiz de 10, sumiu esse radical. Então, isso é racionalizar, é transformar o denominador em uma outra fração em que o denominador não apareça mais o radical. Esse outro exemplo. Observem agora que os dois exemplos que eu fiz eram raiz quadrada. Agora, nesse exemplo, tem uma raiz cúbica. Aí, o que é que eu vou fazer nesse caso? Novamente, vou ter que multiplicar aqui no numerador e no denominador para que aqui não apareça o radical, né? Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Se eu simplesmente multiplicar pela raiz cúbica de 11 e raiz cúbica de 11, o que é que vai acontecer aqui? Aqui no denominador vai aparecer o quê? Raiz cúbica de 11 elevado a 2, né? Porque 11 vezes 11 é 11 elevado a 2. Só que, se eu fizer isso daqui não vai dar para cancelar. Então, nesse caso, não é uma boa escolha eu simplesmente pegar essa raiz cúbica de 11. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a raiz cúbica de 11 elevado a 2, tanto no numerador como no denominador. Aí, vamos ver por que vai dar certo. Porque ficou aqui, 13 raiz cúbica de 11 elevado a 2. E aqui, multiplicando 11 vezes 11 elevado a 2, vai dar o quê? 11 elevado a 3. Porque 1 mais 2 é igual a 3. Aí ficou aqui, raiz cúbica de 11 elevado a 3. Agora sim, pela propriedade eu posso cancelar. Aí fica o quê?
13 multiplicado pela raiz cúbica de 11 elevado a 2 sobre 11. Então está feito aí. Transformei em uma fração em que o denominador desapareceu, né, esse radical no início. E esse exemplo aí, ó, agora eu tenho uma raiz quarta no denominador. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela raiz quarta de 6 elevado a 3. Aí, por que vai dar certo? Vamos ver aqui. Ó. Aqui em cima multiplicado ficou 5, multiplicado por raiz quarta de 6 elevado a 3. E aqui no denominador ficou raiz quarta de 6 elevado a 4. Porque 6 multiplicado por 6 elevado a 3 vai dar 6 elevado a 4. Aí cancelando esse 4 com esse 4, né, da propriedade, ficou isso. 5 multiplicado pela raiz quarta de 6 elevado a 3 sobre o 6. Pronto, então está feito. E nesse caso, pessoal, eu tenho agora aqui, ó, 22 sobre raiz sétima de 15 elevado a 2. E agora, como é que eu faço? Que número que eu vou multiplicar para esse radical daqui sumir? Então, nesse caso, eu vou multiplicar pela raiz sétima de 15 elevado a 5. Por que vai dar certo? Vamos ver. Ó. Ficou aqui, ó, 22 multiplicado pela raiz sétima de 15 elevado a 5. E aqui, quando eu multiplicar, ó, vai ficar o quê? 2 mais 5 é igual a 7. Aí, usando a propriedade, eu posso cancelar, não é? Então, quer dizer que essa daqui seria a escolha. Raiz sétima de 15 elevado a 5. Então, que fica o quê? Ó? Aqui passa a ser o 15, né? Então, o que é que a gente viu? A gente pode ver um caso geral que basta você usar essa fórmula aqui. Ó. Eu tenho aqui no numerador o A. E no denominador eu tenho a raiz enésima de B elevado a N. Então, toda vez que aparecer uma fração desse tipo, você pode usar para racionalizar essa multiplicação. Ó. Aqui em cima e aqui embaixo você vai colocar o quê? A raiz enésima de B elevado a esse índice N menos esse expoente N. Certo? Você sempre vai fazer essa regra. Aí você coloca tanto aqui no numerador como no denominador. O N menos esse N. Aí por que vai dar certo? Ó, vamos ver aqui. Ó. Aqui vai ser a multiplicação, né, do A multiplicado pela raiz enésima de B, N menos M, que não vai alterar nada. E aqui, quando eu multiplicar ó, esse B elevado a N, multiplicado por esse B elevado a N menos M, vai ficar o quê? Ó? Usando a propriedade da potência, M mais N menos M. Então vai sobrar só o N. Então aqui vai ficar só o B elevado a N. Aí, N aqui e o N aqui no índice vai ser cancelado. Então, por isso que vai sobrar só o B, aqui no denominador. Então, olhando para essa fórmula aqui, vamos ver se vai dar certo mesmo. Nesse caso, eu tenho 45 sobre a raiz vigésima de 7 elevado a 6. Então, segundo essa fórmula, o que é que eu vou fazer? Esse B, que equivale ao 7, eu vou colocar aqui ele dentro do radicando, né? E aqui, nesse expoente, eu vou colocar o 20 menos o 6. Que no caso é 14, né? Então, essa daqui vai ser a escolha que eu vou multiplicar para essa fração sumir esse radical aqui. Então, vai ficar o quê? Multiplicando aqui, não vai alterar nada, né? Vai continuar o 45, multiplicado pela raiz vigésima de 7 elevado a 14. E quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar o quê? 6 mais 14 vai dar 20. Então, justamente o 20 que eu queria que aparecesse aqui, ó, para ser cancelado com esse índice. Então, vocês perceberam, né? Toda vez que aparecer uma fração, você pode usar essa fórmula aqui para racionalizar ela. Então, você coloca o 20 menos 6, que no caso é o 14. Aí aqui vai dar raiz vigésima de 7 elevado a 20. Aí cancelando o 20 com o 20, vai sobrar só o 7. Certo? Só que existe outro tipo de fração também que eu posso racionalizar no caso desse tipo de fração, que eu tenho aqui o numerador A, aí aqui no denominador eu tenho a raiz quadrada de B mais um certo número C. Daquele jeito que a gente estava fazendo, não vai dar certo, só pegando esse radical e colocando ele aqui não.
Então, agora, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou multiplicar tanto no numerador como no denominador pelo próprio radical raiz quadrada de b, só que agora, em vez de aparecer esse mais, agora vai aparecer um menos. Certo? Então, raiz quadrada de b menos c, raiz quadrada de b menos c, tanto no numerador como no denominador. Certo? Vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui a raiz 5, raiz quadrada de 2 mais 3. Aí, fazendo esse caso aí, ó, vai ficar o quê? 5 multiplicado pela raiz quadrada de 2 menos 3. E aqui eu vou ter a raiz quadrada de 2 mais 3 multiplicado pela raiz quadrada de 2 menos 3. Só que agora vamos lembrar um assunto que vocês viram no ano passado, que é a parte de aquelas formulazinhas de produtos notáveis. Vamos lembrar um pouquinho. Eu tenho assim, ó. Eu acredito que vocês lembram ainda. A mais B multiplicado por A menos B. Qual é a fórmula que eu uso dos produtos notáveis para resolver uma expressão desse tipo? Eu vou colocar o A elevado a 2 menos o B elevado a 2. Por exemplo, se eu tenho aqui x mais 3 multiplicado por x menos 3, como é que vai ficar? Vai ficar x elevado a 2 menos o 3 elevado a 2. Certo? Que no caso ficaria x elevado a 2 menos 9. Então, essa mesma ideia aqui, eu vou utilizar para resolver agora essa multiplicação aqui do denominador. Se vocês prestarem atenção, ó, aqui eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho mais 3 e aqui é menos 3. É justamente isso daqui, ó, que eu tinha na fórmula do produtos notáveis. Então, como é que vai ficar nesse caso? Aqui eu vou multiplicar, ó, 5 multiplicado pela raiz de 2 menos 3. E aqui no denominador, eu abri parêntese, né, porque eu vou multiplicar esse número aqui de baixo por esse daqui. Esse denominador por esse outro denominador. Aí, multiplicando, vai ficar o quê? Ó, 5 multiplicado pela raiz de 2, menos 5 multiplicado por 3, né, que vai dar 15. Aí aqui agora, usando produtos notáveis, ó, vai ficar o quê? É como se esse daqui fosse o A, então vai ficar o A elevado a 2, ó, por isso que ficou aqui raiz quadrada de 2 elevado a 2, aí menos com a fórmula, né? Aqui o valor do B, né? O B aqui e o B aqui, aí fica B elevado a 2, ou seja, 3 elevado a 2. Aí resolvendo isso daí, ó, aqui no numerador não vou alterar mais, vou deixar ele do jeito que está. E aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 2, usando a propriedade, posso cancelar esse índice 2 com esse 2 do expoente, aí fica só o 2. E 3 elevado a 2 a gente sabe que é 9. Né? Aí resolvendo aqui, 2 menos 9 vai dar justamente menos 7. Então está aqui. Essa fração aqui é a fórmula racionalizada dessa primeira fração que eu tinha inicialmente. Então está aí a resposta. 5 multiplicado pela raiz de 2 menos 15 sobre menos 7. Vamos ver mais esse exemplo agora. Eu tenho aí 1 sobre raiz quadrada de 3 menos 7. Fazendo a mesma ideia lá que a gente fez. Ó. Vou multiplicar pela raiz de 3 mais 7, tanto no numerador como no denominador. Ó. Lembrando que esse sinal vai ser invertido. Se era menos, fica mais. Se é mais, fica menos. Certo? Aí multiplicando aí. Vai ficar 1 multiplicado por esse numerador, só que não vai alterar, né? 1 multiplicado por qualquer número, eu vou repetir o mesmo número. E aqui embaixo eu vou multiplicar esses dois denominadores. Ó. Aí, novamente, usando os produtos notáveis, ó, vai ficar o quê? Esse valor do A vai ficar elevado a 2. E esse segundo valor, que é o valor do B, vai ficar também elevado a 2. E o menos entre eles. Ó. Então, resolvendo aí essa parte do denominador, vai ficar o quê? Ó? Usando a propriedade, sobra só o 3. E 7 elevado a 2 vai dar 49. Pronto, aí 3 menos 49 vai dar justamente menos 46. Aí está aí a resposta da racionalização dessa primeira equação. Ó, equação inicial, ou melhor, da fração inicial. Aí ficou o quê? Raiz quadrada de 3 mais 7 sobre menos 46. E é isso, pessoal.